Fala galera do canal TG Meta, eu estou aqui para mais um vídeo e hoje eu vou fazer uma retrospectiva da Copa do Mundo, pelo menos uma parte da retrospectiva. Eu vou fazer a retrospectiva da fase de grupos até as oitavas de final da Copa do Mundo, que foi um momento muito importante nesse ano, pois a Copa do Mundo só acontece de 4 em 4 anos. Então, eu vou começar a falar sobre o grupo A. A retrospectiva da fase de grupos vai ser pelos grupos, não pela ordem das rodadas. Então no grupo A, a Arábia Saudita contra a Rússia, a estreia da Copa. A Rússia dá um baile na Arábia Saudita e aplica 5-0. O Uruguai vence a equipe do Egito ainda sem o Salah. Para a segunda rodada, a Arábia Saudita perde para a equipe do Uruguai e na volta do Salah, a Rússia consegue vencer a equipe do Egito e se classifica, e então Rússia e Uruguai se classificam para as oitavas de final. E Rússia e Uruguai já garantidos na terceira rodada, eles só iam disputar quem seria o líder do grupo. Na terceira rodada, quando todo mundo esperava que Salah ia brilhar e ganhar da Arábia Saudita, pelo menos a honra, a equipe da Arábia Saudita vence a equipe do Egito de virada ainda e deixa a equipe do Egito em último sem pontuar. E a equipe do Uruguai vence a equipe da Rússia por 3-0. E a Rússia que veio ali com o time reserva, né? Pelo grupo B, a Espanha empatou 3-3 com a equipe de Portugal, com o Cristiano Ronaldo fazendo 3 gols. O Irã venceu a boa seleção do Marrocos na segunda rodada, com todo mundo ainda com chance de classificação. A Espanha venceu a equipe do Irã e Portugal venceu a equipe do Marrocos e já eliminou a equipe do Marrocos. O Irã ainda com chance de classificação foi para a última rodada jogar com a seleção de Portugal e empatou com a seleção de Portugal pelo placar de 1-1. E a equipe da Espanha empatou também com a seleção do Marrocos pelo placar de 2-2. E a Espanha passou em primeiro pelos critérios de saldo de gol. E o Irã quase conseguiu essa vaga aí para as oitavas de final. Pelo grupo C, a França ganhou os 2 primeiros jogos contra a Austrália pelo placar de 2-1 e contra a equipe do Peru por 1-0 e já se classificando. A equipe da Dinamarca empatou com a Austrália por 1-1 e venceu a equipe do Peru pelo placar de 1-0. E então o Peru já foi eliminado da Copa do Mundo logo de início, foi para o último jogo com ainda a chance da Austrália se classificar. A Dinamarca estava empatando com a equipe da França, empatou com a equipe da França, então a Dinamarca e a França avançaram num jogo sem muitas emoções ali. E no jogo Peru e Austrália, o Peru jogou com a honra e venceu a equipe da Austrália. Pelo grupo D, a Argentina estreou contra a Islândia, empatando em 1-1. A equipe da Nigéria perdeu para a Croácia pelo placar de 2-0 na segunda rodada. A Argentina era para se classificar nessa rodada já, era só ganhar da Croácia, e a Croácia fez 3-0 na equipe da Argentina, deixando a Argentina aí com muito risco de ficar fora da Copa do Mundo. E a equipe da Nigéria venceu a equipe islandesa pelo placar de 2-0. Na última rodada, a equipe argentina venceu a equipe nigeriana e se classificou para as oitavas de final, e a equipe croata passou invicta e também venceu a equipe islandesa. Pelo grupo E, aí, grupo do Brasil, o Brasil estreou empatando com a Suíça pelo placar de 1-1. No jogo Sérvia e Costa Rica, a Sérvia conseguiu vencer da equipe da Costa Rica, a seleção costarriquenha, né? E foi para a segunda rodada só precisando ganhar da Suíça, para não depender de ir e ganhar do Brasil. Ela começou ganhando da Suíça e depois tomou a virada da seleção suíça, que se classificou para a Copa, era só empatar com a Costa Rica. Isso aconteceu na terceira rodada. A equipe do Brasil, que já havia ganhado da equipe da Costa Rica na segunda rodada, uma vitória ali que veio no final, ganhou da equipe da Sérvia na última rodada também, então se classificou em primeiro do grupo. E em segundo do grupo passou a equipe da Suíça. No grupo F, o grupo da seleção alemã,
A Alemanha perdeu para o México logo na primeira rodada, um resultado surpreendente. E a seleção sueca ganhou da seleção da Coreia do Sul. A seleção da Coreia do Sul foi para a segunda rodada e perdeu para a seleção mexicana. No jogo entre a Alemanha e a Suécia, a Alemanha precisava de uma vitória para só depender dela para se classificar na última rodada, já que havia perdido o primeiro jogo. O que aconteceu? No último minuto, no jogo mais emocionante da Copa, um dos melhores jogos da Copa, o Reus ajeita uma bola numa falta ali para o Toni Kroos, que bate a falta no ângulo e dá esperança ainda para o torcedor alemão de que a seleção podia ser campeã e se classificar bem no grupo ainda. E a seleção sueca com um clima de eliminação, já que o México estava vindo muito bem. Na última rodada, a Alemanha iria enfrentar a seleção coreana, que não é uma seleção tão forte, e o México enfrentar a seleção sueca. A Suécia venceu o México e obrigou que a Alemanha vencesse também a Coreia do Sul. A Alemanha não conseguiu fazer nenhum gol da Coreia do Sul e, para piorar, ainda foi para frente, tomou o primeiro gol da Coreia do Sul e depois tomou outro gol da Coreia do Sul ainda. Então, eliminado aí, e ainda lanterna do grupo, a Alemanha passam Suécia e México. No jogo do grupo G, a Bélgica, Panamá, Inglaterra e Tunísia se enfrentavam. A Bélgica enfrentou primeiro a seleção do Panamá, onde ela fez 3-0, talvez no grupo mais fácil da Copa, onde a Inglaterra e a Bélgica eram favoritos para levar o grupo na boa. E foi assim que aconteceu. A Bélgica venceu todos os jogos e a Inglaterra só perdeu para a Bélgica na última rodada pelo placar de 1-0. E a Inglaterra fez o goleado dessa Copa, 6-1 em cima da equipe do Panamá. E na disputa de quem ia ficar em último ali, a seleção da Tunísia venceu a equipe do Panamá, deixando a seleção panamenha em último. O grupo H, onde tinha a seleção do Senegal, a seleção japonesa, a seleção polonesa e também a seleção colombiana. A Colômbia passou um sufoco no primeiro jogo, já perdendo para o Japão, um resultado totalmente inesperado. A seleção do Senegal, com o Mané sendo o seu craque, venceu o primeiro jogo contra a seleção da Polônia. Indo para a segunda rodada, a seleção japonesa empatou com a seleção de Senegal pelo placar de 2-2 e a seleção colombiana venceu a seleção da Polônia pelo placar de 3-0, então a Polônia já é eliminada desse grupo. Indo para a última rodada, Japão e Senegal na frente ali, se os dois ganhassem ia se classificar. O Japão perdeu para a equipe da Polônia e mesmo assim conseguiu se classificar porque a Colômbia venceu a equipe do Senegal e Senegal então eliminado. Senegal, que estava bem encaminhado para passar na Copa do Mundo, foi eliminado da Copa e o Japão aí, que não era tão favorito para passar aí, acabou passando da fase de grupos. Nas oitavas de final, os confrontos, o primeiro confronto era Uruguai e Portugal, onde o Uruguai passou da seleção portuguesa com gols de Cavani. O Cavani marcou os 2 gols numa atuação apagada do Cristiano Ronaldo, ele que tinha feito já 4 gols na Copa, teve uma atuação apagada. O Pepe fez o gol de cabeça do empate de Portugal, estava 1-1, e o Cavani de novo fez outro gol para a equipe do Uruguai, que se classificou. O melhor jogo da Copa, França e Argentina se enfrentavam pelas oitavas de final, aonde o jogo foi 4-3, com um show do Mbappé. O Griezmann jogou muito bem também. O Messi não jogou tão bem, mas a seleção argentina jogou muito bem. Di Maria, eles tentaram ali jogar contra a melhor seleção da Copa, mas perderam ali pelo placar de 4-3. Brasil, a seleção brasileira iria enfrentar a seleção mexicana e o Brasil venceu pelo placar de 2-0 aí, com o gol do Neymar. O Neymar, que fez seu segundo gol na Copa, então conseguiu pelo menos deixar a sua imagem ali na Copa antes do Brasil ser eliminado na próxima fase, né? Aí Bélgica e Japão, no jogo que foi a maior virada da Copa. O Japão abriu 2-0, surpreendendo a Bélgica, a geração belga com vários craques, a geração belga com vários craques, né?
De Bruyne, Hazard, Courtois e entre outros aí, perdeu para a seleção do Japão, ia perdendo para a seleção do Japão por 2-0 no primeiro tempo e já começou a reação no último lance do jogo, 2-2, Bélgica e Japão. A seleção japonesa, que é uma seleção mais fraca, em vez de enrolar ali e puxar o jogo para os pênaltis, decidiu no escanteio do jogo lançar a bola na área, contra-ataque geração belga, com vários jogadores de qualidade, matou o jogo 3-2 na virada da Copa do Mundo. Rússia e Espanha. A Espanha completamente favorita, né? Foi ali trocando bola, não sei o que, no seu estilo, a seleção da Espanha controlando muito o jogo contra a Rússia, e o jogo acabou 1-1, foi para prorrogação. A Rússia segurou mais o ímpeto da seleção espanhola por se classificar logo, não depender da sorte, né? E o jogo acabou indo para os pênaltis, onde Akinfeev defendeu 2 pênaltis e a seleção russa se superou e eliminou a grande seleção espanhola. Croácia e Dinamarca, com 2 gols rápidos, um da seleção da Dinamarca e um da seleção da Croácia, 1-1 o jogo, e o jogo foi se prolongando, o jogo ficou mais calmo, com um ímpeto muito grande no começo. O jogo começou a cair de produção, tal, e acabou aquele ímpeto tanto de fazer vários gols. No final do jogo, o jogo foi para prorrogação. Modric tem a chance de classificar sua seleção em um pênalti, aonde ele perde o pênalti. E o que aconteceu? O jogo foi para os pênaltis. Kasper Schmeichel defende vários pênaltis, um jogo muito bom. Subasic defende mais pênaltis ainda, e a seleção croata classificada num dos melhores jogos da Copa e a melhor decisão de pênaltis da Copa do Mundo. Suíça contra a Suécia. A seleção sueca venceu a seleção da Suíça pelo placar magro, 1-0 ali, e se classificou para as quartas de final. E encerrando minha participação aqui no vídeo, Inglaterra contra Colômbia, o último jogo das oitavas de final. A seleção colombiana tomou um gol da Inglaterra no segundo tempo, gol de pênalti do Harry Kane. No decorrer do jogo ali, a seleção inglesa foi rolando, fazendo o anti-fair play, né? Não, catimbando, caindo no chão toda hora. E aí o que aconteceu? No final do jogo, gol mina de cabeça, a seleção colombiana leva o jogo para os pênaltis, e aí Pickford defende a cobrança e a seleção inglesa passa, convertendo acho que todas as cobranças, e a seleção colombiana errando 2 cobranças, uma para fora e a outra o Pickford defendendo. Fala galera, beleza? Pra você que não me conhece, o meu nome é Pedro e a partir de agora o vídeo vai ficar comigo. O João falou um pouco aí da Copa, da fase de grupos até as oitavas, das quartas de final pra frente. Eu vou começar a falar agora. Como ele já falou, mas eu vou reforçar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber as notificações toda vez que a gente posta vídeo. E vamos lá continuar falando da Copa do Mundo. Vamos começar falando do primeiro confronto, que foi entre França e Uruguai. A França desse jogo ela se sagrou vitoriosa com gols do Griezmann e do Varane. Para falar a verdade, esse jogo todo mundo esperava que fosse bem disputado, e foi bem disputado, mas a França ela tava com uma tática muito boa, posse de bola e tudo, então tava jogando muito bem e acabou que ganhou esse jogo do Uruguai por 2-0. Próximo jogo é entre Inglaterra e Suécia. Esse foi o jogo que seria um pouco mais previsível do que os outros, né? A Inglaterra tem uma seleção um pouco mais forte do que da Suécia. Porém, a Suécia jogou bem esse jogo, ela não se conteve, foi pra cima da Inglaterra, porém mesmo assim acabou perdendo também pelo placar de 2-0. A Inglaterra fez gols com Maguire e Dele Alli. E foi isso, a Suécia até que jogou bem e teve um bom desempenho na Copa, apesar da sua principal estrela, que é o Ibrahimovic, não estar lá. A Suécia fez uma boa Copa, uma boa participação desde a fase de grupos até agora, até ser eliminada pela Inglaterra por 2-0. No jogo mais triste para nós brasileiros, o Brasil perdeu para a seleção belga. A Bélgica vinha muito bem na Copa até então, fez uma ótima fase de grupo, 100%, e veio de um bom jogo das oitavas também, e veio jogar contra o Brasil nas quartas. As duas seleções eram bem disputadas, né? O Brasil tinha uma seleção muito forte e a Bélgica também tinha essa seleção muito forte, então seria, na teoria, um jogo bem disputado. Porém, o emocional dos jogadores do Brasil foi logo
acabado quando ainda no primeiro tempo, no comecinho do jogo, o Fernandinho fez um gol contra. A Bélgica ainda ampliou um placar com um chute de fora da área do De Bruyne e o Renato Augusto, que saiu do banco, fez um gol de cabeça. E ainda assim, um pouquinho depois, perdeu um gol que poderia ter feito e daí podia ter mudado a história do jogo, mas não fez. Então o Brasil perde 2-1 para a Bélgica e é eliminado. O sonho do ex e tudo é eliminado da Copa e não vai ser campeão. É a Bélgica e a França, junto com a Suécia, se classificam. Por último, a gente tem o jogo entre Rússia e Croácia, duas seleções que na teoria não são tão fortes. A Rússia vinha forte porque estava jogando em casa, a Croácia também tinha bons jogadores e tudo, e estava bastante motivada. E nesse jogo a Rússia abriu o placar com o Cherchev, logo um pouquinho depois a Croácia empatou. E a Croácia virou na prorrogação, o jogo foi para prorrogação. Na prorrogação a Croácia virou com o zagueiro Vida, porém... também na prorrogação, um pouquinho depois, o brasileiro naturalizado russo Mário Fernandes foi lá e fez o gol que levou o jogo para os pênaltis. Porém, o Mário Fernandes, que havia sido o herói por fazer o gol que levou o jogo para os pênaltis, acabou perdendo um pênalti, o que fez a Croácia passar nos pênaltis pelo placar de 4-3, nos pênaltis, obviamente, pela Rússia. Então a gente tem uma semifinal montada entre Croácia e Inglaterra, França e Bélgica. Jogo entre França e Bélgica, né, que foi a primeira semifinal, a gente tem um jogo bastante disputado, né, são as duas seleções que viam melhores, a Bélgica com, como eu falei, vinha com um toque de bola envolvente, jogando muito bem, e a França também, muito tática sempre, tudo, e meio que foi uma final antecipada isso, até se talvez fosse uma final entre França e Bélgica, talvez seria mais justo e tal, mas por conta do chaveamento acabou caindo na semifinal. A França ganhou esse jogo por 1-0, gol do Umtiti, numa cobrança de escanteio, e a Bélgica acabou dando adeus para a Copa, adeus não, né, porque teria a disputa de terceiro lugar, mas a França foi a primeira classificada para a final. Na outra semifinal a gente teve um jogo entre Inglaterra e Croácia, duas seleções que vinham agora bem, a Croácia vindo de duas prorrogações já, e a gente teve um jogo disputado também, o Trippier abriu o placar logo no comecinho do jogo, e o Perisic, que acabou sendo um herói croata nessa Copa, ele jogou muito bem, fez o gol que levou a partida à prorrogação. Na prorrogação, o Mandzukic fez o gol que assegurou a vaga croata para a final, então a gente tem França e Croácia na final, e Inglaterra e Bélgica na disputa de terceiro lugar. Vamos começar falando da disputa de terceiro lugar. Inglaterra e Bélgica, que eram duas seleções que já haviam se enfrentado na fase de grupos e tinha dado Bélgica na fase de grupos, se enfrentaram novamente aqui na disputa de terceiro lugar. Acabou que a Bélgica ganhou esse jogo por 2-0 e assegurou aí o terceiro lugar da Copa. Então a Inglaterra fica em quarto lugar, a Bélgica em terceiro, e a Bélgica faz a melhor campanha de sua história em Copas do Mundo. Tá certo que poderia ter um pouquinho melhor, o jogo contra a França ali foi apenas 1-0, poderia ter jogado melhor, mas foi a melhor campanha da história belga na história das Copas e acabou que jogou muito bem. E terceiro lugar aí para a Bélgica, tá bom? Quarto lugar para a Inglaterra. Vamos agora para a grande final entre França e Croácia. Croácia talvez meio prejudicada, digamos assim, porque ela vinha de 3 prorrogações seguidas, então naturalmente os jogadores estariam muito cansados, e a França vinha jogando muito bem. Então a gente teve essa final, uma final talvez um pouco menor por conta de ter a Croácia, mas enfim, foi um jogo meio que disputado. A França abriu o placar com um gol contra do Mandzukic, porém acendeu ali a Croácia quando o Perisic empatou o jogo. Então tava ali um jogo empatado, deu um pouco de esperança para os croatas, mas ainda no primeiro tempo o próprio Perisic, que fez o gol, fez um pênalti e o Griezmann foi lá, bateu e fez, isso ainda no primeiro tempo. E já no segundo tempo, Pogba e Mbappé aumentaram ainda mais a vantagem da França, o jogo estava aí 4-1 e o Mandzukic ainda fez mais um gol, uma meio que falha ali do Lohri, e o jogo acabou 4-2, o Mandzukic fez um gol agora a favor, no primeiro tinha sido contra, porém mesmo assim não adiantou de nada. A França ganha esse jogo de 4-2 e se sagra campeã do mundo, bicampeã do mundo. Já tinha ganhou uma Copa, essa foi a segunda Copa da seleção francesa, ganha a Copa do Mundo jogando muito bem, todos os méritos para a França, que foi merecida essa Copa do Mundo. Então no maior torneio do futebol nesse ano de 2018, a França foi campeã.